Paracelso, cujo nome verdadeiro era Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, nasceu em 1493 em Einsiedeln, na Suíça. Ele foi uma das personalidades mais intrigantes e multifacetadas da Renascença, sendo conhecido como alquimista, médico, astrólogo e filósofo ocultista. A vida de Paracelso é repleta de lendas e controvérsias. Filho de um médico e químico, ele foi inicialmente educado por seu pai. Aos 16 anos, matriculou-se na Universidade de Basel, mas saiu depois de um ano, insatisfeito com a educação que estava recebendo. Em vez disso, optou por viajar pelo mundo, aprendendo com médicos, alquimistas e sábios em locais tão distantes quanto a Rússia, a África e o Oriente Médio. Paracelso dedicou-se ao estudo da medicina oculta, que combinava elementos da alquimia, astrologia e medicina. Ele acreditava que a verdadeira cura só poderia ser alcançada se o médico entendesse as conexões ocultas entre o corpo humano e o cosmos. Para ele, cada doença tinha uma assinatura celestial que poderia ser lida e interpretada por um médico adequadamente treinado. O legado de Paracelso é extenso e influenciou muitos campos, incluindo a medicina e a alquimia. Ele foi um dos primeiros a propor que as doenças eram causadas por agentes externos, como bactérias e vírus, uma teoria que era radical para a época e que antecipou em séculos a moderna teoria dos germes. Paracelso também defendeu a ideia de que o corpo tinha uma espécie de química interna, que poderia ser manipulada para curar doenças. Esta ideia é a base da moderna farmacologia. Além disso, Paracelso foi um dos primeiros a defender o uso de minerais e produtos químicos, ao invés de plantas, na medicina. Ele argumentava que certos minerais poderiam ter propriedades curativas poderosas e experimentou uma ampla gama de substâncias em seus pacientes. Embora algumas de suas terapias tenham sido perigosas ou até mesmo fatais, outras foram surpreendentemente eficazes. Por exemplo, ele foi o primeiro a usar o mercúrio para tratar a sífilis, uma prática que se tornou comum séculos depois. Em relação à escola esotérica, Paracelso foi um defensor do que hoje chamamos de medicina holística. Ele acreditava que a saúde e a doença eram influenciadas por uma variedade de fatores físicos, emocionais e espirituais, e que o tratamento eficaz precisava abordar todos esses aspectos. Ele foi um dos primeiros a argumentar que a mente e as emoções poderiam influenciar a saúde física, uma ideia que agora é amplamente aceita na medicina moderna. Paracelso é também conhecido por suas contribuições à alquimia. Ele acreditava na transmutação de metais e buscava a pedra filosofal, mas, diferentemente de muitos de seus contemporâneos, via a alquimia como um meio de compreender o universo e o lugar do homem dentro dele, ao invés de simplesmente uma maneira de obter riquezas. Em termos de curiosidades, Paracelso tinha um temperamento bastante explosivo e era conhecido por suas opiniões controversas. Ele foi expulso da cidade de Basel por queimar publicamente os livros de Avicena e Galeno, dois dos médicos mais respeitados da antiguidade, alegando que sabia mais do que todos os médicos passados e presentes. Ele também tinha uma forte crença em seres mitológicos, como gnomos e sereias, e afirmava que conversava regularmente com espíritos e entidades sobrenaturais. Apesar de suas excentricidades, Paracelso foi um pioneiro que desafiou o pensamento convencional e fez contribuições significativas para a medicina e a ciência. Ele morreu em 1541, mas seu legado continua vivo. Suas teorias influenciaram a medicina, a farmacologia, a toxicologia e a psicologia, entre outras áreas. Ainda hoje, ele é lembrado como uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da Renascença, um homem que uniu ciência, filosofia e misticismo de uma maneira que poucos conseguiram.